Agora vamos para a questão 6. Em 2020, a produção nacional de leite chegou a 35,4 bilhões de litros, recorde de pesquisa, com alta, ou seja, um crescimento de 1,5% em relação ao ano de 2019, antes de 2019. Minas Gerais seguiu liderando com 9,7 bilhões de litros de leite, e alta de 2,6% em relação a 2019. Então teve um crescimento em Minas Gerais de 2,6%. Minas Gerais também obteve o maior valor de produção de leite entre os estados, 16 bilhões de reais, com alta de 38,8% à frente de 2019. Em segundo lugar veio o Paraná, com 7,8 bilhões e alta de 34,4% no ano. Dos 10 principais municípios nesse segmento, 7 são mineiros, mas o primeiro lugar coube a Castro, no Paraná, responsável por 363,9 milhões de litros de leite, com alta anual de 30% e valor da produção de leite chegando a 651,4 milhões de reais. Em segundo lugar veio Carambeí, Paraná, com 224,8 milhões de litros de leite, alta de 24,9% no ano e ainda teve 402,4 milhões em valor da produção de leite. Patos de Minas Gerais, caiu para a terceira posição com 195 milhões de litros, menos, aí que houve queda. Se perguntar sobre Patos de Minas, houve queda de 0,4%, tá vendo que vem negativa? 0,4% diminuiu, né? E com valor de produção leiteira de 352,9 milhões, alta no valor de, mesmo caindo a produção, houve alta no valor de 39,7%. E aí vem mais informações e vamos direto ao comando, tá bom? Você lê o enunciado, continua lendo, tem várias informações, mas para o comando da questão não vai precisar. Por que não vai precisar, professor? Porque eu estou vendo aqui que é em relação a Minas Gerais, tá bom? Então vamos lá. Diante do exposto de toda essa leitura aqui, o valor aproximado em bilhões de reais da produção de leite em 2019 em Minas Gerais foi de... Lembre-se, se ele pedir o valor da produção em Minas Gerais, eu já li sobre Minas Gerais. Mas se ele pedir sobre outros aqui, você continua fazendo a leitura, tá bom? A produção em Minas Gerais em 2019. Eu vou trabalhar com aquela primeira fórmula que eu trabalhei no início, professor? Sim, o nosso conteúdo aqui fica girando em torno disso. Veja bem, esta produção é em relação a Minas Gerais, com relação a bilhões de reais. Então, não está falando de litros aqui. Então, eu vou pegar em relação a valores. Aí eu vou vir aqui, ó. A produção anual nacional, papapá, não. Então, eu quero de Minas Gerais. Então, vem para cá. Segunda frase. Tá? Aqui, ó. Minas Gerais seguiu liderando com 9,7 bilhões de litros de leite. Não, não é isso que interessa, porque ela está falando de dinheiro. Então, eu sigo. Minas Gerais também obteve o maior valor da produção. É aqui que interessa. De leite entre os estados. 16 bilhões de reais. É aqui que interessa, porque ele está perdendo o valor da produção em bilhões de reais. Com alta de 38,9%. Então aqui é o aumento, a taxa, 38,9%. É aqui que me interessa. Quando você for resolver o exercício, você vai observar aí. Então eu fiz a mudança, fiz obviamente um exercício espelho, um exemplo hipotético 6, com o comando idêntico. Aí eu coloquei 2020, obviamente, Minas Gerais teve um aumento total de produção entre os estados de 15 bilhões de reais. No meu exemplo é 15 bilhões de reais, no seu exemplo é 16 bilhões de reais. Com alta de 34,7% à frente de 2019. No meu exemplo hipotético, 34,7%. No seu exercício real, 38,9%. Tá vendo? Aqui onde eu estou passando o cursor do mouse, suas informações estão aqui. As minhas estão aqui. Eu vou trabalhar com a produção do ano anterior, então eu vou lá, vou pegar aquela fórmula maravilhosa, santa fórmula, porque eu já entendi o processo, professor. O senhor explicou no primeiro exercício. Então eu já vou pegar a minha fórmula santa e aplicar. Eu quero saber do ano anterior. Ora, então eu vou aplicar. Ó, do ano anterior aqui é 2019. Coloca lá, 2019. Do ano atual, de 2020, foi 15 bilhões. Já está em bilhões e o comando também está em bilhões, então não precisa fazer nenhuma transformação. Então, 15 bilhões aqui.
Percentual, qual foi o percentual? Foi aumento, como permanece mais aqui, o aumento foi 34,7. Coloca aí, 34,7. Beleza? Então a produção de 2019 aqui, para Minas Gerais, no meu exemplo hipotético, fica 15 dividido por quem? Por 1 mais 34,7%. Lembre-se que quando eu faço isso, eu desloco a casa em duas, depois da vírgula esquerda. Então, 34,7 dividido por 100 é 0,347. Então, eu coloco aqui, ó, 0,347. Somado com 1, fica 1,347. Ao dividir 15 por esse valor, terei a produção do ano anterior. Então, eu vou vir aqui e vou fazer isso, ó, 15 dividido por 1,347. E vou ter 11,135. Se eu quiser arredondar para duas casas, eu observo a terceira, então aqui vira 14. Se eu quiser com 4 casas, eu observo a quinta, então aqui arredondo para 8, para 9, né? Que já é 8, tá bom? Vou deixar com duas. 11,14, tá bom? Se o exercício estiver com 4, você arredonda com 4, tá? 11,14 aproximado, né? Então, eu vou deixar o símbolo de aproximado. 11,14 bilhões de reais, tá? Bilhões de reais. Meu exemplo hipotético está pronto. Fechou?